de primeiro ano! Salve, salve a sua simpatia! Seja bem-vindo a mais uma aula de redação. Hoje será a nossa aula do dia 18 de novembro, quarta-feira. Excepcionalmente hoje a aula será gravada, ok, pessoal? Nós trataremos hoje sobre o tema 15 do livro de vocês de prática textual, ok? Então, se vocês quiserem pegar o livro de vocês de prática textual, nós vamos falar sobre o tema 15. Do que se trata o tema 15? O impacto das novas tecnologias na educação brasileira. Então, nós temos texto 1, texto 2 e o texto 3. Geralmente, o texto 1 e o texto 2 são textos de uma linguagem verbal, um artigo de opinião, uma reportagem, um artigo de divulgação científica. E o texto 3 ou é uma charge, ou é um infográfico, uma tira, uma linguagem não verbal. Então, nós vamos inspirar em um desses três textos, ou nos três textos, ou em alguma parte dos três textos, para construir a nossa proposta, ok? Então, primeiro, vamos falar sobre tecnologia, as novas tecnologias facilitam a aprendizagem escolar. Então, nós temos aqui o texto 1, eu vou ler do meu livro físico, que é mais fácil do que eu ler aqui para vocês, tá? Acompanhe aí no livro de prática textual de vocês, tema 15, texto 1. Novas tecnologias facilitam a aprendizagem escolar. Então, nesse texto, nós temos lá falando sobre o conceito, os benefícios, a realidade na sala de aula, ok? Esse texto foi extraído do Portal Brasil, de Brasília, do dia 9 de julho de 2014, ok? Então, vamos lá. Fala o seguinte: estudar a integração de novas tecnologias ao currículo educacional é o que faz a pesquisadora e professora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. Ela se dedica ao estudo do impacto da cultura digital na educação e constata que o mundo no qual vivemos é praticamente digital e que, portanto, a tecnologia já faz parte do dia a dia. Isso é um fato, né, gente? Aí nós temos lá uma citação dessa professora. Segundo a professora, independentemente da tecnologia, é importante entender, criar e dar vazão a uma nova escola, que vislumbre o currículo como caminho a ser construído para e pelos aprendizes. O melhor resultado, a citação dela, o melhor resultado não virá pela tecnologia, mas pela compreensão do que se espera da educação. A tecnologia é parte, é um instrumento, né, gente? Não é o todo completo. Então, é uma citação da professora lá do Paraná. O nome dela é Nuria, né? Depois nós temos o conceito. Segundo a professora, por novas tecnologias entende-se a convergência de tecnologias e mídias para um único dispositivo, que pode ser notebook, celular, tablet, a lousa digital, o robô e quaisquer outras tecnologias que surjam, que se convergem em um único, como um instrumento na educação, ok? Então, para o uso educacional, interessa particularmente a produção colaborativa de conhecimento. Então, a tecnologia não é o objetivo do conhecimento, ela é um instrumento para se democratizar, uma ferramenta para tornar mais acessível conhecimento, ok? Benefícios. Usar tecnologias em sala de aula, na escola, em casa e nas ruas faz parte da rotina de muitos estudantes, já é uma realidade, né? Segundo a professora, as novas tecnologias devem fazer parte do cotidiano escolar, como fazem os livros, quadro negro, giz. É necessário oferecer condições para a promoção da educação de nosso tempo, que deve estar integrada ao local em que estivermos, ressalta. Então, gente, nada mais pertinente ao momento em que nós vivemos, que é o da pandemia, sobre o auxílio da tecnologia na educação. O que seria de nós se não fossem todas essas tecnologias para que a gente pudesse estar em contato, para que a gente pudesse compartilhar, para que a gente pudesse manter a nossa aula, nossa rotina de aula, não é mesmo? Então, a tecnologia aparece aqui na visão dessa professora como uma ferramenta, como uma auxiliadora, nem tão novidade assim mais para nós, né, que nós já utilizávamos
antes da pandemia, mas agora a gente dá mais valor, porque se não fosse essas tecnologias, todos esses recursos, internet, esse Google Meet, enfim, o Classroom, os vídeos do YouTube também, que são muito, se a gente souber utilizar tudo que tem na internet a nosso favor, é muito positivo, né? Então a tecnologia e a convergência de tudo que tem na tecnologia, fone, tudo que aparece de novo, no intuito de nos ajudar, de facilitar o acesso ao conteúdo, ele é positivo, ok? Eu sou ainda um pouco, não sou uma expert na tecnologia, mas eu tenho humildade de querer aprender. Opa, quando eu aperto a tecla aqui, minha foto some. Deixa eu só tentar aparecer aqui de novo. Gente, eu dei uma sumidinha, mas eu já volto para vocês. Vou para o texto 2, ok? Deixa eu só concluir aqui, para eu poder ir para o texto 2 para vocês. Voltei ao texto. Então, vamos para o texto 2. Página seguinte. O texto 2. Celular em sala de aula. Proibir ou usar como ferramenta. Então, vamos ver aqui. Nós temos o texto 2. O 3 é bem bacana, né, gente? Leis estaduais proíbem aparelhos no Brasil e um estudo britânico diz que proibição aumenta desempenho, mas tem professor que pensa diferente. No final de maio, Pernambuco se tornou o mais novo estado brasileiro a proibir o uso de telefones celulares nas salas de aula. Essa lei sancionada vai ao encontro de normas semelhantes adotadas no Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, entre outros estados. Também em maio, uma pesquisa publicada pela London School of Economics and Political Science revelou que as escolas britânicas que baniram os celulares registraram um aumento de 6% no desempenho de seus alunos. Segundo o estudo, os aparelhos seriam uma causa de distração dos estudantes. No entanto, professores e pesquisadores acreditam que, em vez de proibir, as escolas deveriam usar os dispositivos móveis como ferramenta pedagógica. É o caso do professor de Física de Minas Gerais, André Parreira. Mestre em Tecnologia Educacional, ele trabalha na capacitação de professores para o uso da tecnologia em sala de aula. É preciso reconhecer o celular como parte da vida do aluno e não pode haver um abismo entre vida e escola. A questão é ter um projeto pedagógico, né, usar esse celular a favor da aula. Além da questão utilitária, o aparelho também pode ser um fator de motivação dos estudantes, defende o psicopedagogo Eugênio Cunha, professor da Faculdade Cenecista de Itaboraí da Universidade Federal Fluminense. Para ele, a questão é saber motivar a turma. Posso até proibir o celular, mas será que eu vou propor uma aula mais atraente? Acredito que disciplinar seja mais eficiente do que proibir. Segundo Cunha, o professor deve ocupar o aparelho, propondo atividades e fazendo com que os estudantes saibam que, em outros momentos, o aparelho precisará ser guardado. Então, gente, no sentido de que o celular já é uma extensão da pessoa, né? Ela fica, parece que está faltando alguma coisa. Então, o texto 2 defende a ideia de que, o texto 2 foi tirado, deixa eu ver aqui a fonte dele, foi tirado do noticias.terra.com.br, 29 de maio de 2016. Então, esse texto defende a ideia de que o professor deve ter um projeto pedagógico para o aluno poder usar o celular dentro de sala de aula de forma produtiva. Que o celular seja o nosso aliado e não o nosso inimigo. É o texto 2, é o que o texto 2 defende. E o texto 3, que é uma charge muito bacana. Deixa eu enxergar o autor dessa charge. Gente, eu tô péssima para enxergar. Não tô conseguindo enxergar o nome do autor da charge. Infelizmente, não vou arriscar a ler, que eu não tô enxergando mesmo. Então, nós temos múmias, umas múmias com os seus chapéus de doutores, de mestres, todos lá enfileirados nas carteiras, assistindo a uma aula sobre tecnologia de um pirralho, né, entre aspas, de um garoto
que sabe e domina, ele nasceu nessa era tecnológica, então ele ensina aos professores. Eu mesmo peço a ajuda de vocês, alunos, dos alunos do 6º, do 7º, não tem vergonha, gente? E agora, como que eu faço aqui? Tia, aperta um F tal, um F11, então eles me ensinam. Então, infelizmente, essas pessoas, ou felizmente, né? Infelizmente não, eles ensinam, eles dão um banho na gente de como usar essas tecnologias, né? Isso para eles é muito próximo, muito íntimo, então eles não têm dificuldade alguma. Então aqui nós temos 3 propostas. E vocês viram que uma das propostas é a crônica, ok? Então nós vamos olhar aqui com carinho a crônica e nós vamos focar na proposta número 3. Tendo o primeiro texto como principal elemento motivador, redige em terceira pessoa uma crônica, cuja temática gira em torno da relação entre tecnologia e aprendizagem, ok? Então, vocês vão fazer uma crônica e eu depois vou postar para vocês características da crônica, para vocês relembrarem e entregarem para mim na nossa próxima aula, que é quarta-feira, dia 25, ok? Lembrando que essas redações são valorizadas. Eu vou postar aqui para vocês no próximo vídeo sobre crônica. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Lá no Classroom também não deixem de olhar. Tem um vídeo que eu vou postar, anexar para vocês sobre a nova tecnologia na educação. Não deixem de assistir, que ele é motivador para vocês construírem o texto de vocês também. Tá bom? Separei para você esse vídeo e vou colocar anexado lá no Classroom, no mural da aula de hoje. Beijão para vocês, fiquem com Deus e até quarta que vem, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês. Deixa eu sair aqui. Saindo. Mua.